Eu fui criado como um católico, mas eu não me descreveria como religioso hoje em dia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre coisas como megatemplos, ou televangelismo, ou a teologia da prosperidade. E isso até que eu me deparei com uma entrevista um pouco quanto estranha. Já recebi ofertas maiores do que 100 mil, todas declaradas. Mas por que alguém envolvido num esquema de corrupção deu essa quantia ao senhor? Esse repórter, Roberto Cabrini, está confrontando esse pastor chamado Silas Malafaia. Milhões e milhões distribuídos em várias contas, isso é que é lavagem de dinheiro. Silas está sendo confrontado sobre alegações de lavagem de dinheiro, corrupção e de seu império multimilionário supostamente sustentado pelos seus seguidores. E acontece que esse império é composto por jato particular, juntamente com uma mansão, um apartamento na Flórida e alguns carros de luxo. Estamos falando de um pastor que supostamente possui centenas de milhões de reais, com um enorme número de seguidores. E você está me dizendo que ele é apenas um entre muitos. Essa coisa toda é um buraco de minhoca. Eu tenho um programa nos Estados Unidos dublado em inglês, transmitido via satélite para mais de 200 nações. Existe uma cultura de ostentação muito comum ao empreendedorismo de Paulo que adentrou no ambiente de igreja. E aí tem as igrejas caça-níqueis, que são verdadeiros cassinos religiosos. Faz um voto com Deus, fala, Senhor, eu vou assumir os R$1.000 por mês e o Senhor vai me prosperar abundantemente. Agora, eu acho que quem tem uma relação de fato com a consciência do Evangelho não está havendo em nenhuma perspectiva. Vocês são muito burros mesmo, hein? Vocês são muito burros. Porque são abusadores, exploradores. Você é um verme endemoniado. E eu não quero isso, eu quero grana. Olha, você não é rico porque você não tem fé. Você não é rico porque você está em pecado. Isso é besterol teológico. Macedo já me disse, outros me disseram, olha, cara, o que você ensina é o Evangelho e é o certo, mas só que não junta grana. Quando relembro minhas próprias experiências pessoais dentro de uma igreja, o que vem à mente, definitivamente, não é isso. Às vezes parece um show e quando o pastor começa a pregar, é como se estivéssemos assistindo a uma celebridade subir no palco. Vocês vão sair abençoados daqui hoje. Todos estão adorando juntos, sorrindo, unidos em sua fé e devoção. O que estamos presenciando é algo chamado um megatemplo. Por definição, megatemplo é uma igreja com uma congregação maior do que a média, geralmente 2.000 membros ou mais. Mas quando pensamos em espiritualidade ou formas dela, geralmente parece haver uma distinção entre dever espiritual e desejos materialistas. Eu não sou um teólogo e eu não vou pretender ser um, mas eu até me lembro de alguns versículos da própria Bíblia sobre riqueza e bens materiais. E esses versículos nunca viam essas coisas de maneira favorável. Mas, se minha memória está correta, então o que eu estava presenciando nessa entrevista com Malafaia, e mais ainda, alguns desses pastores. Então, esse é Silas Malafaia, dono da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele possui uma casa em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro de mais de 4 milhões de reais, um apartamento na Flórida de quase 1 milhão, vários apartamentos no Brasil e um jato particular que foi adquirido por 12 milhões de dólares. Mais de 20 milhões de reais na época que foi comprado. E sua congregação, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que custou mais de 30 milhões de reais para ser construída, possui membros na casa dos milhares. Isso sem contar seus programas de televisão e transmissões online. E depois tem Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial, que tem mais de 900 mil seguidores e mais de 4 mil templos. Possui uma casa perto de Alphaville, avaliada em mais de 10 milhões de reais, vários apartamentos de luxo, uma praia privativa com uma mansão de mais de 25 milhões e uma fazenda do Mato Grosso de mais de 30 milhões de reais. R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, cujo Templo da Graça tem capacidade para mais de 10 mil pessoas. Possui uma mansão, carros de luxo e um jato particular de mais de 5 milhões de dólares. Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, com uma fortuna estimada na casa dos bilhões de reais.
Seu Templo de Salomão custou quase 700 milhões de reais para ser construído e tem capacidade para 10 mil pessoas, sem contar outros templos espalhados pelo mundo. Possui uma mansão de mais de 4 mil metros quadrados, avaliado em mais de 4 milhões de reais, 2 apartamentos de luxo em Miami, um jato de mais de 250 milhões de reais, e eu poderia ficar horas falando. Alguma coisa não pode estar certa. Eu continuava me perguntando como, ok? Como é possível ser tão aberto e orgulhoso sobre sua riqueza como um pastor e ainda assim manter um grande número de seguidores que não apenas aceitam isso, mas contribuem para isso acontecer? E foi aí que eu descobri sobre a teologia da prosperidade. O que estamos observando é um movimento que aparentemente encontrou seu caminho dentro de alguns dos maiores megatemplos da América e está sendo ensinado por alguns de seus maiores pregadores. O nome desse movimento é a Palavra da Fé, e os ensinamentos são conhecidos como a teologia da prosperidade. É uma ideia bastante simples. Deus quer que você seja próspero em suas finanças, saúde, casamento e relacionamentos. Na verdade, essas são as coisas que pertencem a você através da sua fé, se você estiver disposto a recebê-las. A teologia da prosperidade muitas vezes se refere aos crentes como pequenos deuses. A ideia de que fomos feitos à imagem de Deus e, portanto, possuímos um nível de divindade dentro de nós que nos permite trazer para a existência a prosperidade que nos foi prometida. Que Jesus era perfeitamente humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, de modo que nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos. Ninguém, nada em todo o universo. Parece incrível, não é mesmo? E como será que eu posso conquistar essa prosperidade? Como posso acessar esse poder divino que eu tenho? Bom, primeiro, começa através da sua fé. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não tem desgosto. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, é transformada pelo Evangelho, essa pessoa prospera. É por isso que nós temos aqui às segundas-feiras oração para as pessoas que querem prosperar, porque nós cremos que Deus abençoa. O próprio salmista pede a Deus prosperidade. Então é direito nosso requerer de Deus a plenitude da vida, a prosperidade. Em seguida temos o ato do dízimo. O conceito inicial de dízimo significava dar geralmente 1/10 de sua riqueza para uma organização religiosa de alguma forma. Atualmente, a maioria das casas de culto, e especialmente os megatemplos, dependem das doações de seus fiéis para continuar suas operações. É como doar para uma instituição de caridade. No entanto, o ato do dízimo, de acordo com os ensinamentos da teologia da prosperidade, induz uma reviravolta um pouco diferente. Poderíamos dizer uma controvérsia. Faz um voto com Deus, fala: Senhor, eu vou assumir os R$1.000 por mês e o Senhor vai me prosperar abundantemente. Deus me deu um Jeep Compass a diesel e agora me deu essa caminhonete LTZ aí, 0 km. Eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Porque a prosperidade, o crescimento, as bênçãos sem medidas na vida da pessoa dependem basicamente dessa abertura no coração dela. Porque quando a pessoa devolve o dízimo fielmente, quando ela dá uma oferta para Deus, ela está dando liberdade para Deus prosperá-la, para Deus agir na vida dela. Então agora, não se trata apenas de doar o seu dinheiro para uma igreja. Torna-se um caso onde você está trocando o seu dinheiro em retorno por prosperidade real. Você frequentemente ouvirá alguns desses pastores da prosperidade se referirem a isso como semeando a sua semente. A implicação parece bastante óbvia para quem está observando. Você nos dá parte do seu dinheiro e, em troca, esse valor será devolvido a você de alguma forma. É a colheita. Eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. Pastor, eu estou vivendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok, então a tua semente vai ser R$90. Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado, pastor, eu ganho R$600 e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok, R$30, R$180
você tem de abril a dezembro para você plantar esses R$180. Vai ser a sua semente. É surreal e gera uma grande quantidade de dinheiro. Em 2009, Silas Malafaia anunciou que durante sua viagem para um culto na Flórida, comprou um jato particular no valor de R$12 milhões, o jato mais caro entre os pastores multimilionários brasileiros. O modelo Caesar Citation 3, capacidade para 10 lugares, sofá, cozinha e, de acordo com o próprio Malafaia, seria uma galinha morta, visto que esse avião valia mais de $16 milhões. E sobre Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, que pediu para que seus fiéis, através de cartas, se passassem por pessoas que tiveram enfermos curados, ex-dependentes químicos, aleijados, em nome de um projeto de expansão da igreja, para convencer mais pessoas a contribuírem financeiramente para a aquisição do canal 32 UHF de São Paulo, canal que na época pertencia a então MTV Brasil, à venda por R$500 milhões, sem contar suas compras de fazendas inteiras na região do Pantanal brasileiro. Algumas até ultrapassam os R$30 milhões. Acontece que as súplicas de dinheiro por parte de Silas e Valdemiro não encontram qualquer tipo de resistência por parte de sua congregação. Isso é celebrado. Pastores da prosperidade dirão que isso ajuda em sua busca por espalhar suas mensagens por diferentes países. Convenientemente, essa mensagem lhes permite gerar ainda mais dinheiro em doações. Esses pastores não apenas vivem de maneira luxuosa, mas os fazem em plena exibição. Quanto vale uma casa como essa? Eu comprei por 800 mil e ela hoje vale uns 4 milhões. Vi que você tem um Rolex. Não se ofenda, quero entender. Vamos lá, primeiro ponto. Eu tive, durou uma semana e vendi pra comprar um rancho. Tô louco isso não é, né? Não, mas chega lá, tô louco pra comprar um. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho um carro blindado, moro numa boa casa, mas comecei meu ministério com um carro 1.0 que no ar-condicionado na subida ele não ia. A oferta é simbólica de R$70 apenas. Nós precisamos de 1 milhão de amigos honrando todo mês fielmente com R$70. Tem gente que pode fazer doações maiores. Vamos começar pelo assunto mais atual, pela Forbes. Sim. Uma revista publicou que o senhor está em terceiro lugar entre os pastores evangélicos mais ricos do Brasil, com uma fortuna pessoal avaliada em $150 milhões. A riqueza desses pastores não é vista como algo exagerado ou hipócrita, é visto como prova de que a prosperidade realmente funciona. São literalmente vistos como alguém praticando o que prega. O estilo de vida extravagante não é um erro, é uma característica da teologia da prosperidade. Muitos desses pastores afirmarão que o dinheiro que eles recebem são utilizados exclusivamente para fins ministeriais. Silas, por exemplo, afirma que o jato particular não pertence a ele, mas sim à sua congregação, que ele apenas voa nele para fins da própria igreja. Olha, de certa forma, eu não me importo se o ministério usa doações para comprar um jato particular. Pode parecer opticamente hipócrita, mas prefiro deixar os teólogos discutirem se isso contradiz textos religiosos. Eu estou mais interessado em como esse dinheiro é gerado. E a teologia da prosperidade é tão antiética quanto uma promessa pode ser. Multiplica na vida dos dizimistas 100 vezes mais e o número deles na tua obra, pelo menos ainda este ano, 10 vezes mais. Crede nos meus profetas e prosperareis, é o que diz a Bíblia. Então escute o que esse homem de Deus está falando com você. If you want God to give you the financial anointing, se você quer que Deus te dê a unção financeira, the end time financial anointing, a unção financeira dos últimos dias, I want you to pick up that phone. Eu quero que você pegue esse telefone. And I want you to make a commitment. E eu quero que você faça um compromisso. For 900 reais. Para você semear R$900. Essa ideia não é diferente de algo como a lei da atração ou da manifestação, que afirmam que sua mente pode ser usada para manifestar qualquer desejo que você queira. Na verdade, argumenta-se que a teologia da prosperidade tem suas raízes na filosofia do novo pensamento americano e do movimento na cultura mental que ganhou popularidade no século XIX. Quando olho para figuras como Silas Malafaia, não vejo realmente um pastor. Vejo mais como uma figura de autoajuda motivacional, usando Deus como intermediário. Você precisa conhecer da sua vida esses extremos aqui que eu vou te falar. Você precisa conhecer suas limitações e fraquezas, talentos
aptidões e potencial. Dá uma olhada em um dos livros de Malafaia, Lições de Vencedor. Está repleto desses tipos de ideias. Aqui está uma citação no próprio primeiro capítulo: grandes vitórias depois de grandes problemas. Deus sabe quem somos. Ele sabe muito bem o que podemos e o que não podemos ter ou fazer, o que suportamos e o que não suportamos, se a nossa estrutura é adequada ou inadequada para recebermos alguma coisa. O livro está repleto dessas mensagens semelhantes de lidando com conflitos ou vencendo a depressão. É um livro como muitos outros no gênero de autoajuda. A conexão não é difícil de enxergar, mas essa mensagem específica da teologia da prosperidade, o semeio da sua semente, na esperança de que isso possa ajudá-lo a quitar suas dívidas ou o seu aluguel, que parece ser a mais repugnante. Essa mensagem veio sendo passada dos grandes megatemplos do norte da América até aqui e está sendo passadas para outros continentes como no África e Europa. Um dos pastores mais ricos da Nigéria, David Oyedepo, foi relatado como tendo um patrimônio líquido de 150 milhões de dólares. We are not asking you to give so the church can be blessed. We are asking you to give so you can be blessed. Yeah, was worth $150 million. I said that's an insult. $150 million, that's an insult. $150 million too small, that can be. Será que eles sabem o que estão fazendo? Uma grande parte de mim realmente acredita que pessoas como Silas Malafaia verdadeiramente acreditam que suas intenções são boas. Mesmo por centenas de milhões de dólares, é compreensível a dificuldade de imaginar alguém enganando e prejudicando conscientemente outras pessoas sem eventualmente enlouquecer ou se perder no longo prazo. O tipo de dissonância cognitiva envolvida parece ser expressivo demais para alguém suportar. No final do dia, eu nunca vou realmente saber quais são as intenções dele, sabe? Só posso observar as consequências de suas ações. E acredite, você não viu o pior disso. Valdemiro é muito conhecido na internet. Fundador da Igreja Mundial, ele se auto-intitula um apóstolo e conta sobre diversos milagres que aconteceram em sua vida. Em uma entrevista no programa Luciana by Night, exibido pela Rede TV, ele conta uma de suas histórias onde ele presenciou um naufrágio de um barco e, nas palavras dele, para pedir ajuda, ele nadou de 9h30 da manhã até as 5 horas da tarde em alto mar, cheio de tubarões e pesando 153 quilos. É verdade que teve um naufrágio? Me conta a história. Eu estava na África, né? Eu e a Bispo, nós fomos missionários na África, na época da guerra civil lá em Moçambique. Aquela história da guerra de religião, né? Então, sabotaram o barco, né? Eu costumava sair para pescar. Sabotaram o barco? Quando estávamos a umas 30 milhas. Que 50 quilômetros? Mais ou menos, do lugar, e começou a afundar. Eu falei para eles, eu vou buscar socorro. Como é que você ia buscar? Eu saí nadando, eu saí desesperado. Mas você nadava bem? Não, mais ou menos. Até hoje, nada um pouco. Eu também acho, mas peraí, você pesava 170 quilos, você não nadava bem. Você tinha 153 na época. Tá, desculpa. Nadava mais ou menos. Só que mesmo bons nadadores, Luciano, não teriam saído. 50 quilômetros, ninguém nada. Eu nadei de 9h30 da manhã às 5 da tarde. Não, para. E se queimou inteiro de sol? Queimou a água viva. Ai. E o sal queimou. Fiquei cego, né? Fiquei com uns 15% só da visão, porque meus olhos sangravam. E você não viu tubarão? Ah, vários tubarões. Para! É ninho de tubarões brancos e tigres. Ai, gente, para. São os mais violentos e, enfim. Valdemiro também se diz capaz de realizar milagres e até curar pessoas. Peraí, mas na hora que você abraça, você acredita que você vai curar ele? Ah, tenho certeza absoluta. Absoluta. Qual é o seu nome? Jeane. Veio de onde? Presidente Pitácio, São Paulo. Por favor. O meu filho ficou 28 dias em coma, entubado, com pneumonia. Em coma? Grave. Por que você está chorando? Você é parente dela? Eu sou tia, apóstolo. O que você fez? Apóstolo, quando a mãe dela é minha irmã, mandou os primeiros áudios que ele foi pro hospital, que ele tava com febre, isso foi aumentando, até ele ir pra UTI. Entrou em coma. Apóstolo, ele chegou lá e tava com pneumonia, com Covid, pegou 100% do pulmão dele. Hã? 100%, todos os órgãos, apóstolo. Peraí, 80% mata, 90% mata. Ele 100%? Ele morreu, apóstolo. Eu fiquei aqui, apóstolo, pra dormir, não tinha como vir passar pra cá. Quando foi uma certa hora, o senhor chamou uma
mãe que estava com uma criança para o senhor abraçar. Ficou uma brechinha, apóstolo. Eu corri aqui, eu pedi naquela beira ali, coloquei essa foto aqui, o senhor tocou. Quando tocou, a saturação subiu, tudo voltou ao normal, apóstolo. Foi isso. Eu não sei nem o que dizer. E Valdemiro não é o único, e essas são práticas muito comuns nesses círculos da teologia da prosperidade. Veja esse homem que foi curado nada mais, nada menos que 35 vezes pelo pastor R.R. Soares. O que foi, irmão? Conta pra mim. 2 dias já que eu tava com dor de cabeça, com uma dor na nuca, e graças a Deus fui Foi curado. embora, glória a Deus. O que aconteceu aí, amigo? Eu tava no braço esquerdo, entendeu? Dando uns 3 dias, mas graças a Deus foi embora. Tá? Foi embora agora, glória a Deus. Você foi o que, amigo? Foi uma dor no pé da barriga e a pressão na cabeça. Foi embora. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Outros na plateia vão aplaudir. Alguns ficarão maravilhados com as mãos erguidas em adoração. O que estamos presenciando aqui? São realmente milagres? Diego Quintanilha, um ex-pastor da Igreja da Graça fundada por R.R. Soares, expõe o que realmente acontece por trás dos milagres em muitas dessas igrejas. Então, porque depois daquilo tudo, do show, do espetáculo, você vai lá na frente e dá o testemunho no microfone, grava na televisão, você sai na televisão, entendeu? Mas eu lembro de um caso que tinha uma moça que ela estava com uma dificuldade para levantar da cadeira de roda e o missionário estava apontando para ela e falando: a senhora está sendo curada, vai levantando. E ela capengando e levantando com muita dificuldade, quase caindo. E o pastor, aí ele falou: não, pastor, não ajuda não. Na época eu não tinha nem me tocava nessas questões. Eu comecei a perceber que aquilo não parecia nem com um modelo de cura que estava lá no Evangelho. Porque supostamente, quando Jesus curava, levanta e anda, a pessoa levantava e andava, Daniel. E eu prestando atenção aquilo na sede daqui em Madureira, como eu te falei, até o ponto daquela moça, e senta de novo. Não teve cura nenhuma ali. Eu conheci pessoas ali dentro e disseram para mim que foram curadas do câncer. Passou 2 anos, a pessoa morreu de câncer. Então, na igreja você encontra muito dessas pessoas. Conheci um pastor, polêmico isso, que quando o R.R. Soares vinha aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, ele tirava o óculos, porque o R.R. Soares diz que foi curado da vista. Ele tinha vergonha de usar óculos na frente do R.R. Soares, o Daniel. Você acredita? Ele tirava o óculos. E a gente perguntava: pastor, não é porque para usar mesmo a fé, para mostrar, e quem sabe não acontece. Olha, ele nunca aconteceu, ele até hoje usa óculos, Daniel. Eu me encontrei em um vídeo antigo da Igreja Mundial do Poder de Deus, onde Valdemiro supostamente cura uma menina que nasceu cega. Você que é cega mesmo. Senhor, limpa as vistas dessa menina, Pai, em nome de Jesus. Levanta a cabeça. Vê se você consegue me ver. Você tá me vendo? Olha pra mim. Tá me vendo? Hein? Tô. Tá? Tá vendo? Hein? Tá? Tô. E preste muita atenção no que ele fala em seguida. Pode fazendo fila aí que eu não tô entendendo agora não. Vocês também são demais, né? Agora não aproveita pra tirar a casquinha, agora não é hora da cura não, agora é hora da oferta. O intrigante é que logo após esse acontecimento, o autodenominado apóstolo faz uma pergunta à mãe da menina, até então curada. Vocês estão me vendo? Hein? Mas na televisão você só ouvia. Ela escutava o programa na televisão? Hein? Eu levantava eles de madrugada para ir olhar a televisão. Pra ouvir. Pra olhar porque é difícil. Pra ouvir, porque pra olhar ele tinha que ficar pensando. Agora vocês vão me ver todo dia. Ele até tira o microfone da boca da mãe enquanto ela continua falando. Um ato falho na resposta da suposta mãe. Tem a história de Jason Ferrer, um ex-pastor que foi dentro da própria igreja de Valdemiro mostrar o que realmente acontece nos bastidores, quando as câmeras e os holofotes não estão ligados. Ele foi em um evento de curas onde supostos milagres acontecem, assim como os mostrados anteriormente. Tô vendo que o senhor tá voltando da mesma forma que o senhor entrou. Por quê? Não, eu sou muito abençoado. O senhor tá abençoado. Mas o senhor queria sair hoje dessa cadeira de rodas, ok? Ele entrevistou um casal, onde o casal afirma poder não ter conseguido subir no palco e falar ou receber
a cura do apóstolo Valdemiro. Me diga uma coisa, qual que é o problema da senhora aqui? Tá com câncer no colo do útero e foi desenganada essa semana pelos médicos, mandou embora pra casa. E agora vocês tentaram um milagre aqui agora. E o que aconteceu lá em cima? Não deixaram a gente subir. Não deixaram vocês subirem? Não, só prioridade, que tem mais de 8 mil. Falou que você não era prioridade. Acontece que, nesses eventos, as pessoas que realmente sobem no palco e aparecem nos programas na televisão sempre passam por uma espécie de seleção, por dizer assim. Posteriormente, nesse evento, ele consegue entrevistar uma mulher que levou a sua filha para ser tocada pelas mãos milagrosas do apóstolo Valdemiro. O que a senhora está esperando aqui hoje, querida? Estou esperando uma bênção na vida da minha filha, que tem paralisia cerebral, é cadeirante. A senhora acredita que Deus pode fazer isso para a senhora? Eu creio, eu acredito. Ainda hoje? Ainda hoje, eu tenho fé. Essa garota que sofre com paralisia infantil, ela vai tentar falar com o Valdemiro ali agora. O Valdemiro tá bem ali, ó. Eu quero ver se ela vai ser curada agora, Brasil. Olha lá, passou pela mão. Agora do Valdemiro lá, ó. A garota tá saindo do mesmo jeito que entrou, ó. O Valdemiro Santiago passou a mão na cabeça da sua filha. Passou a mão na cabeça da minha filha e ela também. E agora, o que aconteceu? Minha filha, graças a Deus, ela tá melhor do que tava, né? Mas a senhora tá vendo? Ela tá andando? Tá fazendo o quê? Ainda não, mas eu tenho fé que vai. Quanto tempo, mais ou menos? Tenho fé que daqui pra quando eu sair daqui, minha filha vai andar. Então, novamente, o que estamos presenciando quando vemos coisas como essas? Se vamos acreditar que essas pessoas não são apenas atores, e eu realmente acredito que muitas delas não são, o que realmente está acontecendo? Considere o seguinte: se o que estamos vendo aqui é um homem trabalhando genuinamente por meio de Deus para realizar milagres, por que eles não vão diretamente a hospitais e curam pessoas lá? Porque sempre precisam de luzes, das câmeras, holofortes, toda a atuação para fazer isso. Um canal no YouTube chamado O Neuromágico, apresentado por Nicolas, que se autodenomina ilusionista, hipnotista e caçador de charlatões, explica em muitos vídeos todas as estratégias de psicologia utilizadas por pastores. A ideia por trás disso é expor que o que realmente está acontecendo não são milagres, mas sim apenas um produto da psicologia, do poder da sugestão e da distração. Alguns desses aspectos da cura pela fé são pura enganação. Um bom exemplo disso é o famoso truque do crescimento das pernas. A internet está repleta desses vídeos onde pastores, supostos curadores, escolhem pessoas que têm uma perna maior do que a outra e, como forma de milagre, faz a perna menor crescer e se igualar à outra perna. Preste muita atenção nesse vídeo onde esse pastor, rodeado por câmeras e cinegrafistas, supostamente faz esse truque de pernas em uma pequena criança. Sim, truque, porque isso não é um milagre. O truque do crescimento de pernas foi comumente utilizado por charlatões ao longo da história. Na verdade, uma rápida pesquisa no Google ou no YouTube demonstrará como pode ser feito de várias maneiras, uma das quais envolve movimentar os sapatos de outra pessoa para dar a impressão de que a perna está crescendo. Se você acelerar o vídeo e assistir com atenção, verá que o que ele realmente está fazendo é dobrando uma perna para cima enquanto puxa os sapatos da outra perna para baixo. Mas uma grande parte da cura pela fé não se resume apenas a truques como esse. É algo muito mais profundo e enraizado em quem nós somos como seres humanos. Para realmente entender como tudo isso acontece, você tem que entender o poder por trás do que as pessoas estão criando em seus programas. Desde o momento em que começa, você se une a uma multidão de pessoas, todas unidas por uma única causa ou crença específica. Há aqueles na multidão que já estão sofrendo, que sentem que algo está faltando em suas vidas. Quando são reunidos, há uma sensação de unicidade, de integridade e união. Pense como as multidões podem e são poderosas e como é fazer parte de uma, especialmente quando unidas por uma única causa. Então, você é levado a um estado hipnótico, ou mais especificamente, a um estado sugestionável e aberto. Olha o estado dessa senhora. A música aumenta e diminui,
provocando uma onda de experiências e emoções entre a multidão. Então, você começa a criar a expectativa para o que está prestes a acontecer. Em nome de Jesus Cristo, eu dou um sopro na vida dela. Levanta aí, mantendo a multidão nesse estado mental elevado e excitado, e à medida que a multidão está preparada para a sugestionabilidade, o curador da fé age quase como um maestro para a orquestra de experiências pelas quais as pessoas estão passando. O papel de líder entre uma multidão em um estado semelhante ao transe não pode ser subestimado em poder psicológico. E então, o pastor começa a pregar a sua mensagem. Brasil, venha pra cá, Brasil. Aqui o cego veio, olha lá. A multidão está cheia de êxtase. A alegria na plateia é um sentimento profundo, como se você estivesse se tornando uma nova pessoa, conectando-se com algo que está acima de você. Você espera que, quando o pastor tocar em você, sentirá o toque de Deus junto com ele. Você foi sugerido e preparado para acreditar que é assim que vai acontecer. E estando tão conectado com a multidão ao seu redor, os efeitos da conformidade social inevitavelmente desempenham um papel. Nesse estado, semelhante ao transe, você segue a sugestão do pastor e executa exatamente o que se espera de você. Não é diferente do que faz um hipnotizador de palco. Quanto mais sugestionável você é, quanto mais crença você tem, mais fácil isso se torna. E o que é ainda mais interessante é que nesse estado de emoções intensas, euforia e adrenalina, é muito possível sentir que os sintomas são aliviados. É possível, até mesmo para alguém que talvez precise de uma cadeira de rodas, momentaneamente ser capaz de se levantar e andar por aí. Mas o que estamos realmente testemunhando aqui é um momento de mente sobre o corpo. O efeito placebo é um fenômeno bem conhecido. É um fenômeno em que as condições do paciente mudam após receber um tratamento que, de alguma forma, deveria ter ajudado em sua condição. Por exemplo, se uma pessoa espera que uma pílula faça algo e o médico diz para essa pessoa que isso a ajudará, mesmo que a pílula seja apenas uma pílula de açúcar que não faz nada, é possível que a própria química cerebral cause efeitos semelhantes aos que a medicação poderia ter causado. A palavra-chave aqui é a expectativa. O efeito placebo é principalmente teorizado como sendo causado pelas nossas expectativas em relação ao tratamento dado. Expectativas que também derivam da cultura e da sociedade. É por isso que um placebo administrado por injeção em vez de pílula pode ser mais eficaz. Ou quando você recebe 2 pílulas ao invés de uma para tomar todos os dias, pode ser mais eficaz, porque culturalmente percebemos e esperamos que o último desses tratamentos tem um efeito maior em nós. Essa crença e expectativa pode ser tão poderosa a ponto de terem efeitos fisiológicos reais nos nossos corpos. E que expectativa mais poderosa pode uma pessoa ter do que aquela que invoca sua própria crença em um ser espiritual superior como Deus, cercado por outros que compartilham dessa mesma crença? O que estamos vendo aqui é o efeito placebo. É por isso que nunca vemos um curador da fé ou aqueles que acreditam em algo como a lei da atração realizar algo além do efeito placebo. É por isso que você nunca verá eles serem capazes de restaurar os membros de uma pessoa amputada. O problema, no entanto, é que aqueles que não são curados ou cujos sintomas e doenças retornam após o evento acabam se culpando, como se por algum motivo Deus simplesmente não quisesse curar essas pessoas. É uma decepção. Em um grau que eu acho que eu nunca vi antes. Você tem que ficar lá, olhando para tudo isso e se perguntar: certamente há justiça nessa história. Certamente alguém paga por isso. Certamente há um final mais feliz para tudo isso. Certamente. Em 2020, Valdemiro Santiago faz uma declaração um tanto quanto inusitada. Ele, em seu próprio programa dentro de sua igreja, anuncia a venda de feijões milagrosos que curam o Covid. No vídeo, ele oferece aos fiéis a semear uma semente de 100, 500 até R$1.000. Você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito: você toma bênção. Mas isso é enganar? Não.
Você que está enganado. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E outros vão fazer de R$500. E finalmente outros vão fazer de 200 e até R$100. Ele ainda por cima chegou a mostrar supostos laudos médicos comprovando a eficácia desses tais feijões milagrosos. Você viu? Na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de vírus, ele está terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. E eu nem preciso dizer qual o desfecho disso tudo. Nesse mesmo ano, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública pedindo ao pastor cerca de R$300 mil em indenização. E pouco tempo depois, a Procuradoria Federal acionou o Ministério Público de São Paulo pedindo a abertura de uma investigação por suposto crime de estelionato do pastor. O problema é que uma vez que você tenha gerado esse tipo de negócio, seguidores e reputação, não importa o que você faça, nos olhos de seus seguidores, você sempre estará certo. E mais ainda, porque eu genuinamente acredito que a grande maioria dos pastores da prosperidade, eles não são intencionalmente maliciosos. Eles mesmos encontraram alguma forma de se auto-enganar. A realidade é que quase todos esses pastores mencionados nesse vídeo estão, até hoje, continuando com suas operações. E uma vez que passarem, uma nova onda de pastores da prosperidade provavelmente ocupará o lugar deles. A maioria dos pastores da prosperidade negará até mesmo ser pastores da prosperidade em primeiro lugar. Teologia da prosperidade, você é contra ou a favor? Não, eu sou a favor da teologia da prosperidade da Bíblia. Olha, você não é rico porque você não tem fé. Você não é rico porque você está em pecado. Isso é besterol teológico. Só que quando alguém vai pesquisar o Silas Malafaia, por exemplo, vê esse print que tem 4 banners pedindo dinheiro. Independentemente disso, a mensagem é fácil de se espalhar. Superficialmente, promete mais riqueza, mais saúde e felicidade. Isso faz você se sentir bem, e o que há para não gostar disso? Olhe para a própria seção de comentários. Não será difícil encontrar alguém defendendo as ações de Valdemiro Malafaia ou da teologia da prosperidade como um todo. Você pode encontrar comentários afirmando que eles mesmos testemunharam milagres acontecerem diante de seus próprios olhos, que semear sua semente trouxe prosperidade para suas vidas. Mas eu não estou transmitindo uma mensagem nova aqui. Pastores da prosperidade certamente recebem críticas daqueles fora de sua bolha. A Receita Federal vai investigar as denúncias de enriquecimento ilícito contra o apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. A reportagem do Domingo Espetacular mostrou ontem como o apóstolo milionário usa dinheiro da igreja para comprar bens pessoais como fazendas, por exemplo. Que absurdo que faz alguns pastores de igreja. Aí é chamar a população de idiota. No entanto, eles ainda escaparão com seus ensinamentos porque sua mensagem não é para o cético. A única maneira real de impedir suas ações mais enganosas é alcançar aqueles que realmente acreditam nesses pastores e orientá-los para longe. E até isso acontecer, o próspero negócio da fé, da prosperidade e da cura pela fé continuará a florescer. No vídeo de hoje nós vamos falar, cara, duas coisas importantíssimas. São duas grandiosíssimas estratégias usadas por pastores para fisgar as ovelhas. Jason Ferrer é apenas um dos muitos pastores que ativamente tentam combater a teologia da prosperidade. Sabe, a fé, a religião são coisas poderosas. Ver a esperança que pode preencher uma pessoa ou o senso de comunidade e propósito que pode inspirar para causas nobres, essas são coisas que eu não acredito que alguém diria que são coisas ruins por si mesmas. Alguns meses atrás, eu mesmo tive que vender o meu antigo canal no YouTube, e quando isso aconteceu, eu me senti cético em relação a mim mesmo e a tudo que eu estava fazendo. Parte do que me ajudou a sair desse estado foi ter esperança de que esses sentimentos passariam, encontrar propósito em minhas ações e estar com minha família e meus amigos. Esperança, propósito e comunidade. Mas esses sentimentos também podem ser explorados. Pode escurecer o seu julgamento mais racional simplesmente porque alguém se veste como tal, fala como tal, invocando a palavra de Deus. Se você é alguém que acredita na teologia da prosperidade,
ou mesmo se é um pastor da prosperidade, eu o convido a realmente refletir sobre a pergunta: será que eu posso estar errado? Um ceticismo saudável pode apenas motivá-lo a buscar a verdade e não se afastar ainda mais dela. Busque e talvez você encontrará.